Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera. Cara, querendo ou não, independente do problema, né, dá pra dizer que é um problema cardíaco, né, no coração, enfim, independente do problema dele, é um jogador de 36 anos. Deveria se pensar numa reposição à altura do Ganso desde o ano passado, foi tentado o Renato Augusto, né, que a mim, né, a galera que acompanha sabe, não foi uma aposta válida e acabou se confirmando como tal. Cara, independente do problema de saúde do Ganso, a gente precisava de um 10, até porque, cara, o Ganso fez uma puta temporada, talvez a melhor temporada dele com a camisa do Fluminense em 2024. O Ganso, você conta nos dedos os jogos que ele ficou 90 minutos. Isso já é o suficiente pra você procurar outra pessoa. Bem lembrado. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que, novamente... Aí, não sei se eu tô antecipando pauta, tá? Qualquer coisa vocês me cortam, mas... Aí entra as questões das contratações. A gente precisava de um 5 na característica do Otávio? Precisava. Mas... será que o Otávio é esse cara? O Otávio é um nome que você chega e banca, ó. Esse vai jogar? Esse aí chegou pra tomar conta da posição. Eu não sinto isso nem com o Otávio nem com o Everaldo. A gente precisa de um 9 da característica do Everaldo? Precisa. Mas você olha pro Everaldo e diz assim, ó, esse aí vai barrar o cano. Quem é que crava isso hoje? Pode ser que aconteça ao longo da temporada? Sim. E tomara. Quando eu faço esse tipo de previsão, não quero ter razão não, tá, gente? Não, claro. A gente espera, qualquer um, independente de qualquer coisa, a gente torce pro cara estar bem, né? Obviamente. Exatamente. Eu tenho uma opinião com relação a isso, que é o que eu falo, acho que desde o ano passado, né, Márcio? Que a gente, assim, a gente tem que entender que o Fluminense tá perdendo cada vez mais a competitividade no mercado. Né? E falo isso financeiramente falando. As contratações meio que mostram isso também, né? Que a gente tá gastando e... a nossa realidade, se você parar pra ver, a gente já perde de início pra pelo menos, sei lá, uns 8 times talvez do Brasil, que foi considerar a parte financeira. Então a tendência, claro, é que a gente pegue as sobras do mercado, né? Porque os outros caras que são mais destaques vão optar pra ir pra um outro time com mais poder financeiro. O que me incomodou mais nessa situação, Elias, assim, é que... considerando o fato que o Fluminense, teoricamente, tinha disponível, que eu, de certa forma, duvido, aquela quantia de 50 milhões de reais para comprar um Rony, eu não diria nem gastar os 50 milhões, mas será que a metade disso você não conseguiria alguém melhor do que o Everaldo? No mercado estrangeiro aqui, na Argentina, sei lá, no Uruguai, não sei. Mas será que com pelo menos, não digo nem 50, mas será os 25 milhões que teoricamente o Fluminense tem disponível? Será que não conseguiria um jogador talvez um pouco melhor que o Everaldo? O patamar do Fluminense cai muito, né? Se você for analisar, o Fluminense vem de Richarlison, que foi uma sondagem, uma conversa do Mário, ele assume isso. O Fluminense passa por Roberto Firmino, nesses últimos meses, e chega no Everaldo. Pois é. Então, se você observar... Que não é titular absoluto do Bahia, com todo o respeito ao Bahia, que é grupo então, forte, né? E o número de gols dele no ano passado foi muito baixo. Acho que 11 gols, foi 11 gols em 34 jogos, se não me engano. Mas o Yuri... Gera expectativa muito alta na torcida e acontece isso. Aí o cara, quando vem... Até um custo baixo, né? Ele vem um custo baixo. Não sei o salário, mas o custo dele foi baixo. Não, uma aposta. E foi uma compensação com relação à negociação do Gabriel Teixeira, né? A torcida esperava uma outra coisa, um outro cenário. Não, mas é que tá. O meu grande ponto é o seguinte. Eu tenho a seguinte... Eu já falei isso em off no nosso grupo de membros uma dezena de vezes. Cara, fizemos com o Everaldo e... contratamos quase um time inteiro, né? Com o Everaldo e o Otávio, né? O Otávio... 10 contratações, tem que contar. 10. É praticamente isso. É isso aí. E qual que chegou pra ser titular absoluto? Novamente, quando o Mano precisou repetir a escalação, ele usou 2 contratações. Acho que só o Hércules chega dentro dessas contratações para ser absoluto. Ali de ser titular. Com toda sinceridade, por mais aí dando um pouquinho meu braço a torcer, por mais que tenha feito uma boa partida ontem, eu não vejo o Canoba como titular absoluto. Então, assim, pessoal, eu estou ansiosíssimo para ver a análise do nosso querido Elias Júnior falando sobre o Canoba, hein? Quando a gente for entrar no jogo aqui, a gente vai ver. Vamos lá. Vai falar sobre isso. Mas aí que tá... Cara, dessas 10 contratações, será que se eu pegasse essa bala de prata, que é o pouco dinheiro que a gente tem, e fossem 4 nomes certeiros, não valeria mais a pena? Sim, a gente está usando como... Tem a questão do elenco. A gente está usando do ano passado, a gente está usando o Ignacio, que agora é titular do Fluminense, acho que isso é inegável isso. O Freitas, eu acho que está começando a se firmar
E a tendência é ir melhorando, né? O Fuentes também, que era do ano passado, também já tá se firmando na lateral esquerda, apesar que eu acho que na marcação ele ainda dá fraco. O Bernal ainda espero dele alguma coisa. Agora, dessa galera que veio agora mesmo, eu acho que só o Hércules e o Canóbio pra entrar. Que podem ser titulares. Inclusive, ali, eu né? acho que eles vão ser titulares. O Eu Canóbio tá praticamente... Agora, até ele teve um bom entrosamento com o Cano. A gente vai comentar isso até... O time como todo, né? O time tá encaixando, né? Natural. E aí, Yuri, o que você acha? É um time de estrangeiros, essa é a verdade. O Fluminense vai se reforçando. 10, né? Isso. E teve uma foto, né? Acho que foi na concentração do jogo de ontem. Tava Bernal, Fuentes, Canóbio, Cano, e eles estavam no quarto do hotel. Então isso ajuda. E o Cano aqui ajuda na adaptação desse tipo de jogador. O próprio Arias também. Porque é isso, o Arias também, né? É conversa, e aí é aquilo, já entender a grandeza do Fluminense. E tem um ponto que é muito importante pra mim. O Arias e o Cano viveram um ano de glórias no Fluminense. Então esses jogadores que estão chegando, se baseando nesses dois ídolos do clube, teoricamente se baseia ali num bom ver do que é ser Fluminense. E o Cano com certeza, o Arias ficando, que pra mim é o maior reforço da temporada, independente de tudo. O Fluminense pode trazer o Roberto Firmino que seja. Pra mim o Arias ter ficado é a maior contratação do Fluminense na temporada. O Firmino tá quantos anos, hein? Você que sabe. Cara, uns 30 e pouquinho já. O Firmino, uma hora ele vai vir. Uma hora ele vai vir pro Brasil. Não sei se vai ser o Fluminense, mas uma hora ele vai escolher o Brasil. Eu tenho uma coisa pra falar com relação a 2 pontos, até complementando o que você tá falando, Yuri, que eu concordo com você. O primeiro ponto é com relação ao que eu acho que a gestão pensou, tá? Aí até complementando também o que o Elias falou, né? Que assim, eu acho que a gestão, assim como a comissão técnica, considera os jogadores que estão já no elenco como titulares. E assim, não que estejam certo ou errado, não tô discutindo isso agora, mas eu acho que eles pensam isso. Não, a gente já tem um time titular, a gente tem que contratar jogador pra compor o elenco. Se eles estão certos ou errados é uma outra questão, mas eu acho que foi pensado isso. É um método, né? E o segundo ponto é com relação a isso que você falou do Firmino. Desculpa. Eu acho que a realidade do Fluminense, como eu tinha falado com relação à competitividade do mercado, é a seguinte: a gente, pra contratar um jogador atualmente que seja jogador de destaque, vamos supor, vamos dar os exemplos aí do Marcelo, Thiago Silva. A gente vai trazer jogadores que se identificam com o time, que querem vir pro Fluminense. Que foi o caso do Marcelo, foi o caso do Thiago Silva, indiscutivelmente, né? O Thiago Silva veio porque ele quis. Então, assim, eu acho que uma situação que, por exemplo, do Richarlison, é um cara que tem identificação com o Fluminense. Então, se ele quer vir pra vir, ele vai vir pro Fluminense porque ele quer vir pro Fluminense. É um cara que faz questão de jogar no Fluminense. E aí a gente vai se esforçar dentro da nossa realidade pra contratar ele. O Firmino, apesar de ter vestido, sei lá, uma vez a camisa do Fluminense, não tem uma identificação com o time. Então, assim, a probabilidade do cara vir e jogar no Fluminense, a gente vai ter que chegar junto mesmo e equiparar valores astronômicos de salário, o que eu não acho que vai acontecer. Então, a probabilidade do Firmino vir e não jogar no Fluminense, pra mim, é muito maior do que vir jogar. Entendeu? O La Vega tá chegando aí também. O La Vega tá chegando. Quarta-feira. 5 horas. Assim, até levantando a bola até pra que o Yuri possa comentar melhor, né, a respeito. Só que, qual é o meu prisma em relação às contratações, cara? Eu sempre falo isso, entendeu? Até uma discussão que eu tive em off com o Ivo aqui, até esquentou um pouco a discussão, né? Porque, assim, o Ivo também é muito defensor da base. Só que a gente fica naquela. Briga por rebaixamento. Não vamos botar o garoto agora que ainda tá muito verde. Aí o time tá ascendendo, tá brigando por título. Não, agora também não é o momento, porque o menino agora pode atrapalhar, ficar nervoso. Então qual é o momento? Por que a gente tem tanto zelo, tanto dedo com a base? É justamente por esse inchaço de elenco que a gente provoca com as contratações. Cara, hoje, quando a gente fala de Cano e Ganso, a gente tá falando, cara, 2 jogadores veteranos, acima da média para os padrões nacionais, mas, sobretudo, 2 grandíssimos ídolos da nossa história. Exato. O Arias é uma situação diferente. O Arias está no ápice da forma física e técnica. Ainda bem que na Europa eles só enxergam um garoto para levar para lá. Graças a Deus. Continue assim que a gente aguentando pancada, hein? Mais do Arias. E aguentando pancada. Exatamente. E se perguntarem pra gente, a gente vai dizer que não presta. Exatamente. É horroroso. Leva não. Exatamente. Não serve para você não. Deixa ele aqui com a gente. Bagre. Mas aí, cara, famoso tudo bem. Bagre. Exatamente. O meme do Bagre faz sucesso no grupo. Todo jogador que bota lá, eu boto Bagre. Pode ser o Messi, eu boto Bagre. Exatamente. O meme funciona muito bem. Mas, cara, tudo bem, a gente tá falando de jogadores em final de carreira, Ganso e Cano. Mas pra você trazer alguém pra ocupar a vaga deles, que talvez os coloque no banco, tem que ser alguém que chegue chegando. E desculpa, gente, novamente, Everaldo não é esse cara.
Entende o meu ponto? Eu acho que a ideia do Fluminense, ele mira uma coisa, e por isso que eu falo que faltou um pouco de estratégia nessa situação da contratação. Já vem há muito tempo se falando que o Fluminense iria contratar um reserva para o Cano. Quando começa essas sondagens, como eu falei, até mesmo do Rony, que foi uma situação que ficou muito marcada com o meu nome, inclusive, eu vou ter a oportunidade de poder falar sobre isso aqui também, para contar os bastidores sobre isso, mas naquele momento que o Fluminense busca alguns nomes, por mais que eu não ache o Rony, por exemplo, dentro dessa lista envolvendo Richarlison, Firmino, eu não acho ele esse grande atacante, mas acho um reforço válido. Seria um ótimo reforço. Seria um reforço válido. Mais do que Everaldo, por exemplo, na minha opinião. Só que não vale $1 milhão. Não nas condições não vale $1 milhão. Não vale $1 milhão, exatamente. E nem pra nenhum clube do Brasil. Nem o Palmeiras tinha que pagar $1 milhão nele. Dúvidas, mas enfim. Sem dúvidas. E aí a questão que entra é esse ponto. O Everaldo ele não vem pra disputar a vaga. Como os outros disputariam, talvez, com o Cano pela fator idade. Porque o Cano não vai aguentar. O Fluminense vai ter 6 competições no ano no total. Entra um Super Mundial que não estava no planejamento. Então a gente coloca Copa do Brasil entrando no Campeonato Carioca, tá? Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, Super Mundial. Na real são 5. Então o Fluminense tem 5 disputas. Teve jogador ano passado que terminou o ano com 70 partidas. Só que o Cano não é mais um menino. E ele vem de um problema sério recentemente. Então o Cano vai ter que ter esse substituto. Será que o Everaldo vai segurar a bronca? Não sei. Eu não acho ele um jogador ruim, tá? Não, ele não é perna. Não acho ele assim ruim. Também, Pra composição não é ruim. de elenco funciona. Show. É isso. Pra composição. Mas aí que entra o meu ponto, Yuri. Porque assim, me incomoda essa maneira de ver. Cara, se eu vou contratar alguém pra ser reserva do Cano, porra, me desculpa, eu procuro alguém xerém. Tinham nomes melhores no mercado. Hoje, por exemplo, sai a notícia do Alejandro rescindindo com o Vitória. Eu acho que ele foi pro CSKA. CSKA foi, mas isso aí já deve ter sido uma negociação. Exatamente. E desculpa, com todo respeito, o CSKA, ele poderia ver o Brasil talvez como oportunidade de estar em ascensão de novo, mais uma temporada. Sim. E o Alejandro viria pra brigar por vaga com o Cano. Exatamente. Eu acho que o pensamento deveria ser esse da contratação. Cara, o Fred não terminou a carreira na reserva do Cano? É sentar realmente com o Cano. Cano, olha só, eu vou trazer um nome. Você não vai ficar na reserva pra qualquer um. Mas a sua realidade agora vai ser essa. Eu vou te utilizar 20, 30 minutos. É porque o Cano chegou diferente na situação do Fred, né? O Não, Cano chegou mas ele chegou praticamente- pra ser reserva do Fred. mas ele surpreendeu. pra Mas substituir o Fred. Não, mas o Cano não era nem a primeira opção. Ele veio porque como é que é o nome daquele Ricardo cara? Goulart. Ricardo Goulart. claro, os outros, Graças cara. a Deus. Teve um monte de Cano gente foi naquela a época. Eu última lembro bem opção, do mas não tem Ricardo ninguém. Goulart. Foi um dos nomes. Pega o Cano. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.